No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin, quanto que o Bitcoin pode alcançar 150 mil dólares. Eu fiz alguns cenários aqui utilizando o ChatGPT para isso, então pensando em alguns cenários, possibilidades, probabilidades e vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a Bipa e você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A Bipa é uma exchange onde você pode comprar e vender Bitcoin, eles têm um cartão, cashback em Bitcoin e por aí vai. Então se você tiver interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com o link e todas as informações. Bom, então por que a gente está falando sobre 150 mil dólares? Então 100 mil dólares foi uma marca histórica, o preço do Bitcoin chegou em 100 mil dólares, depois passou aí, chegou até cento e poucos mil dólares, que é onde estamos agora, e o preço ele sobe um pouquinho, depois corrige, sobe um pouquinho de novo, depois corrige. Isso geralmente é comum em períodos de alta, então a gente tem valorizações e depois correções que são menores do que as valorizações que a gente viu. E agora a pergunta que fica é exatamente essa: quanto que o preço do Bitcoin pode alcançar 150 mil dólares? Será que isso está cada vez mais próximo de acontecer? Lembrando que nada disso é uma dica de investimentos, então a ideia aqui é construir cenários plausíveis com base em tendências, modelos técnicos e macroeconomia. Então basicamente a gente fez com o auxílio aqui do ChatGPT, uma inteligência artificial, 3 cenários, um conservador, um cenário base e um otimista, e os principais fatores que os impulsionam ou impedem, com algumas ilustrações mentais aqui para facilitar. Então, já começando de uma vez por todas, cenário 1, conservador e lento, essa trajetória aí de 150 mil dólares poderia ser entre 2026 e 2027. Lembrando que se por acaso a gente tiver alguma recessão global mais forte, algum problema econômico global, geralmente o preço do Bitcoin costuma acompanhar e cair junto, se for algo realmente mais grave. Nesse cenário, a gente não terá o preço de 150 mil dólares tão cedo, caso a gente tenha uma correção mais forte no Bitcoin. Mas caso contrário, pode ser que muito em breve a gente veja aí esse topo. O que aconteceu, né, em termos de ciclos? A gente teve ali uma alta do Bitcoin, uma máxima histórica em 2017, 4 anos depois, em 2021, outra máxima histórica, e 4 anos depois, estamos em 2025, em uma máxima histórica. Mas esse período, né, não necessariamente as coisas vão continuar para sempre nestes ciclos aí, de 4 em 4 anos, com as mesmas características. E a característica deste ciclo, pelo menos até agora, é uma alta mais lenta e mais gradual. Então o preço está subindo aparentemente de forma mais constante e mais gradual, é o que a gente está vendo. Isso pode ter relação com a adoção institucional, com a questão do halving aí sendo cada vez menos relevante para a oferta de Bitcoin. Mas então este é o cenário que estamos atualmente. Bom, então seguindo aqui então no cenário conservador e lento, a trajetória estimada aqui seria para chegarmos neste valor entre 2026 e 2027. O que precisaria acontecer então nesse cenário? Taxas de juros ainda mais altas ou redução lenta pelos bancos centrais? Não sei se eu concordo com as taxas de juros altas, né? Porque geralmente em taxas de juros baixas é que o preço de vários ativos costuma subir. A gente já falou inclusive sobre o artigo da Lynn Alden, que fala sobre isso, né? Falamos várias vezes aqui sobre a relação entre liquidez global e preço do Bitcoin. Quando a gente tem taxas de juros mais baixas, geralmente a gente tem mais dinheiro na praça, né? O preço do dinheiro no tempo está menor, digamos assim, né? Bom, mas seguindo aqui, então, adoção institucional moderada, ETFs, corporações... Eu entendi agora. A taxa de juros mais alta, porque esse é o cenário mais conservador e lento. Então, realmente, de fato, taxa de juros mais baixo, em tese, provavelmente implica em um preço mais alto do Bitcoin. Então aqui esse é o cenário mais lento, né? Então adoção institucional moderada, ETFs, corporações, mas sem grandes choques positivos de notícias, e estabilidade macroeconômico monetário, sem crises dramáticas ou restrições regulatórias fortes. Quais são os riscos e os obstáculos aqui? Então reversão de liquidez global, como aumento nos juros, fugas para ativos, entre aspas, seguros, né? Flight to quality. Em um cenário de maior crise, intervenções regulatórias restritivas em grandes economias como Estados Unidos, China, União Europeia, e os Estados Unidos aparentemente está bastante aberto aí para criptomoedas, Bitcoin, né, principalmente, né?
Correções técnicas pronunciadas e capitulação de investidores alavancados. A gente já viu isso recentemente, na verdade. Não sei se eu ainda estou com um gráfico aqui. Sim. Então a gente teve a liquidação de investidores alavancados aí recentemente, o que fez com que o preço do Bitcoin baixasse, mas já voltou a subir, né? Então, o resultado possível, o Bitcoin poderia seguir subindo aos poucos, cruzando 150 mil dólares, talvez em meados de 2027 ou início de 2028. Bom, cenário 2, cenário base, moderadamente otimista, então, considerando então o preço de 150 mil dólares lá pelo final de 2025 ou 2026. Suportes esperados aqui, então, corte de taxas de juros ou políticas monetárias mais favoráveis por parte de bancos centrais, aumentando a liquidez global. Um disclaimer aqui que eu não sei se eu fiz ainda, mas geralmente esses vídeos aqui de projeções que vão ser até o final do ano ou ano que vem, não necessariamente eles saem no dia, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí de momento em que eu estou postando os vídeos aqui, né? Porque como é um horizonte de tempo um pouquinho maior, não necessariamente ele precisa sair no dia, como os vídeos que eu falo sobre a atualização ali de preço do Bitcoin hoje e por aí vai, né? Então são estilos distintos aí de vídeo. Bom, então aqui os suportes aí para atingir 150 mil dólares no final de 2025 e início de 2026. Então, corte de juros, crescimento expressivo de demanda institucional, ETFs, empresas alocando Bitcoin no balanço e por aí vai. Narrativa favorável regulatória e maior clareza, então. E eventos técnicos positivos como rompimento de resistência forte e momento do mercado, né? Obstáculos moderados, reversões de curto prazo, então sell-offs acionados por notícias negativas ou macrochoques, concorrência regulatória ou imposições aí inesperadas de tributos ou restrições de controle de capital, que novamente, pelo menos no perspectiva de Estados Unidos, parece menos provável, né, dado a administração atual. Então, resultado possível neste cenário é plausível que o Bitcoin atinja 150 mil dólares entre o segundo semestre de 2025 e o primeiro semestre de 2026, caso os ventos favoráveis soprem a favor. De fato, analistas já apontam que esse patamar não é absurdo e, então, enfim, algumas empresas aqui, né, Blockware fala de cenário bear já em 150 mil dólares como ponto de partida de alta elevada, modelo de volatilidade cíclica como Rainbow Chart usado por CoinCodex estimam máximos acima de 150 mil dólares neste ciclo e um analista citado, aqui tem o link, né? Afirma que pressão de grandes baleias estaria intimidando o avanço e que, se essa resistência for superada, uma subida de em torno de 36% até 150 mil dólares pode ocorrer. Bom, então, enfim, o resumo aqui é que indicadores, modelos aí indicam 150 mil dólares como um preço aí bastante razoável, né, num momento de alta como o que estamos. Cenário número 3, lembrando, nada disso é uma dica de investimentos, é o disclaimer que a gente sempre faz em todos os vídeos aqui do canal. Mas seguindo para o cenário 3 aqui, um cenário de bull extremo, né? Um mercado otimista e surpresa positiva, entre aspas, porque para quem quer comprar satoshis baratos, não está tão interessado em aumento de preço do Bitcoin, né? Mas seguindo então, trajetória estimada 2025, final de 2025 ou início de 2026 e forças propulsoras, então, choques de liquidez global, massivos cortes de juros, programas de estímulos, secretamente nações ou grandes entidades começando a usar Bitcoin como ativo de reserva. Eu acho que isso aqui já pode estar acontecendo e talvez a gente ainda não saiba, né? Regulação favorável ao reconhecimento pelas autoridades regulatórias, que reduz risco regulatório, que está acontecendo em parte nos Estados Unidos. Efeitos multiplicadores de adoção em massa, mídia e novas tecnologias auxiliares de infraestrutura e finanças descentralizadas. Sentimento especulativo elevado. Efeito manada, né? O famoso efeito manada e alavancagem controlada, que é o que a gente vê geralmente no final do ciclo aí do Bitcoin de alta. A gente vê esse efeito manada, mídia falando sobre isso toda hora. Riscos aí, então, correções violentas, bolhas e por aí vai, né? Geralmente quando a gente vê o preço subindo muito de forma exponencial, a gente vê uma reversão mais dura também, né? E a característica desse ciclo é um movimento um pouco mais sutil, um pouco mais gradual, o que pode ser até interessante, talvez mais saudável, não sei, depende do ponto de vista. Bom, seguindo aqui, né?
Reversões monetárias súbitas, como inflação, alta de juros, aqui crises econômicas eu adicionaria aqui também, proibições ou restrições legais, controle de capital em países-chave e por aí vai. Resultado possível, então, se esse cenário for acionado, o Bitcoin pode atingir 150 mil dólares ainda em 2025, talvez nos últimos meses do ano. Aqui uma visão comparativa, se você quiser dar o print ou salvar aí, né? Mas em síntese, as perspectivas mais prováveis, lembrando, não temos bola de cristal, não temos como prever o futuro, seria para o final de 2025, início de 2026 ou até 2027 nos cenários menos otimistas, entre aspas, aí, né? Com adoção mais gradual e macro mais estável, digamos assim. Fatores chaves que decidirão tudo: política monetária global, taxas de juros, liquidez e estímulos, adoção institucional, regulação e clareza legal. Isso aqui não sei, né? Isso aqui vai e volta. O Bitcoin ele meio que doesn't care para isso no longo prazo. Até no médio prazo, países como China tentaram regular de forma muito forte e não tiveram sucesso, então não vejo isso aqui muito claramente em países mais livres hoje em dia, né? É um ativo muito antifrágil, enfim. Ponto número 4, sentimento de mercado e choques macro e crises externas. Esse é um ponto muito importante, né? Inflação, guerra, reset financeiro. A gente tem um problema da dívida, bomba atômica da dívida, que pode explodir a qualquer momento. Então, essa aqui é uma questão bastante séria, né? A questão da dívida e das crises econômicas mais severas. Bom, acho que é um resumo bastante interessante. Quero saber a opinião de vocês. Será que ficou plausível aqui estes cenários, melhor dizendo, né? Que foram traçados. Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se você gostou do vídeo, considere deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários, clicar no hype. Tudo isso ajuda muito o canal. E se você quer contribuir ainda mais, considere fazer parte da área de membros. Então, você vai estar ajudando diretamente o canal e viabilizando vídeos mais frequentes, com melhor qualidade aí para vocês. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal.